A história oral tanto pode derivar de uma formulação oral como de uma escrita. Mas, passando inevitavelmente por uma fase oral, ela acaba por se materializar em um documento escrito. Então, normalmente você tem um processo que primeiro você faz a entrevista e depois você faz a transcrição da entrevista. É uma parte muito importante. Em geral, os projetos da história oral valorizam muito o indivíduo. Elas melhoram a autoestima de comunidades. Existe, por exemplo, a Unicamp começou um projeto na área de educação de entrevistar alunos que são descendentes de escravos. É um bairro em Campinas onde se sabe que tem muitos escravos, ou antigamente escravos. E para recuperar para melhorar a autoestima dos alunos, eles começaram a fazer projetos de história oral com os alunos. E no final do projeto perceberam que a autoestima dos alunos melhorou muito, porque os alunos perceberam de onde eles vieram, quem eles são, aí dá um apoio, uma nova identidade para as pessoas. Então, eu acho que para explorar o passado ou a própria identidade de uma comunidade, isso é muito importante. A história oral também pode ser vista como uma outra história, uma contra-história. Ou ainda como história vista de baixo. Agora, tem outros conceitos sobre a história oral. Um que eu acho legal é da Associação Brasileira de História Oral, que fala: por história oral se entende o trabalho de pesquisa que utiliza fontes orais em diferentes modalidades, independentemente da área de conhecimento na qual essa metodologia é utilizada. Acho que os outros conceitos eu vou deixar por enquanto. Agora eu vou falar um pouco sobre essa ideia de memória e identidade. Dar algumas definições. Uma das definições mais famosas é a definição do Jacques Le Goff. A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angústia. Aí já dá para ver a importância da memória. A memória transmite um passado, ela carrega símbolos, sinais e indícios de diferentes experiências acumuladas. Ela ajuda na formação de identidades em comunidades, grupos e empresas, que também faz parte. A memória é uma categoria indispensável de uma sociedade. No Aurélio, a definição para a memória é a seguinte: faculdade de reter as ideias, impressões e conhecimento adquiridos anteriormente. Lembrança, reminiscência, recordação. Aquilo que serve de lembrança. E aí dá para diferenciar entre memória individual e memória coletiva. A memória individual são as lembranças individuais de uma pessoa. E isso em relação à memória coletiva, que forma a identidade da comunidade. Outro aspecto é a memória versus a história. A história sempre precisa de documentos para provar. A memória não precisa de documentos, né? Ela existe por causa das lembranças e das experiências de uma pessoa individual.
As possibilidades da história oral são promover a memória individual e coletiva. Essa memória é fundamental e indispensável para uma sociedade. Ela é usada para a construção de identidades que garantem a unidade e a coesão de um determinado grupo. A história oral é uma investigação. E o historiador, ele é o investigador. Sobre a identidade, o Aurélio fala: identidade é a qualidade de idêntico, um conjunto de caracteres próprios e exclusivos de uma pessoa. Isso pode ser o nome, idade, estado, profissão, etc. E idêntico significa perfeitamente igual, semelhante, análogo. Só para deixar claro as definições, né, de memória e identidade. Agora vou falar um pouco sobre a história da história oral no mundo e no Brasil. Eu vou fazer isso bem rapidamente para depois ter mais tempo para falar sobre os projetos em geral. No final do século XIX, os antropólogos começaram a gravar índios e nativos da América. E isso é praticamente o começo da história oral, né? E depois, no século XX, mais ou menos em 1942, a revista New York publicou uma reportagem sobre o Joe Gould. E ele colecionou uma história oral do nosso tempo. E essa reportagem popularizou o termo oral history, história oral. Em 1948, o Alan Levy, ele organizou um arquivo e oficializou o termo da história oral. O Levy, ele era historiador da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, e é praticamente o primeiro que usou a metodologia da história oral nas áreas acadêmicas. O que, obviamente, ajudou no século XX para a história oral virar um movimento a invenção, todas as invenções eletrônicas, como o rádio, gravadora, sem esses equipamentos eletrônicos, uma história oral seria impossível. Isso. Então, tá bom. Em 1957, nos Estados Unidos, foi fundado a Oral History Society. E depois, em 69, foi fundada a Oral History Society na Inglaterra. Esses primeiros arquivos e acervos focaram em entrevistas de pessoas importantes, diplomatas, generais, políticos, líderes na indústria. Então, eram praticamente só pessoas importantes que eram entrevistadas. Isso mudou nos anos 60 e nos anos 70. Os historiadores começaram a investigar e explorar a história de baixo da sociedade, né? Aí, com todas as revoluções, mudou o foco da história oral. E foi apenas na segunda metade do século XX que a história oral se apresentou como potencial de estudo dos acontecimentos e conjunturas sociais. O que eu acho